Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, já chega pra cá sem enrolação, porque nós temos muita coisa pra falar do nosso São Paulo Futebol Clube. Todas as últimas informações, últimas notícias, muita coisa, muita mudança acontecendo, muita coisa boa. Finalmente estamos classificados, né? E não é estamos classificados porque só estamos ali dando sorte, não. São Paulo virou a chavinha, está jogando demais. E está jogando muito. E o Cauli? Cauli estreou? Basicamente não estreou, né? Estreou, jogou pouquinho, mas nós estamos esperando que o Cauli jogue muito mais. Jogador que o Rogério Ceni... Aqui tem uma questão muito interessante envolvendo o Cauli, porque o Rogério Ceni lá no Bahia falava que o Cauli era um número 8, né? Crespo já falou que o Cauli é um número 10, né? Nas questões de campo. Estamos usando camisa aqui para dar essa informação. E em relação a posição de campo. Um 8 ali seria um segundo volante, um meio campista, um 10, um meio armador, um meio atacante, né? Então o Rogério Ceni fala que o Cauli era um 8, né? Um segundo volante ali que ele entendia, e o Crespo já fala que ele é um 10. Eu concordo com o Crespo nessa. Não que o Cauli não possa fazer o segundo volante também, mas... eu concordo mais com o Crespo pela qualidade técnica, né? Pela habilidade que mostra ter o Cauli. Então agora o Cauli é mais um dos jogadores que pode jogar aí no São Paulo. Nós estamos vendo um ataque sendo composto por Lucas Moura, Luciano e Caleri, que tá funcionando bem demais. Mas aí aonde que jogará o Cauli com toda essa qualidade técnica e com tanto bom jogador que nós temos nessa posição, né? Nós temos um time ali impressionante com o Marcos Antônio e o Danielzinho, que crescem cada vez mais, ficou muito forte, porque nós tivemos em vários momentos só o Luciano em algum jogo, só o Lucas, só o Caleri. Lucas e Caleri na temporada passada passaram grande parte da temporada machucados. Quando o Marcos Antônio ganha toda a notoriedade, né? Quando ele joga tudo que ele sabe jogar antes mesmo da chegada do Danielzinho, você tinha ali só Marcos Antônio e Luciano como protagonistas, digamos assim, em vários jogos. Agora não, voltaram todos. Então quem é que o time marca? É por isso que o São Paulo tá detonando, porque voltaram os três principais atacantes do São Paulo. O Luciano já tava, mas voltaram Lucas e Caleri com o Marcos Antônio, aí chegou o Danielzinho e chegou o Cauli. Então não ficou brincadeira não, é muito forte, se não for o melhor ataque do futebol brasileiro, um dos com facilidade, bate, né, em questão de elenco, em questão de força aí, o Flamengo e o Palmeiras, claro, que também são muito fortes, mas o São Paulo não fica atrás, né? Se ficar atrás, fica só atrás desses, né? Então, finalmente ficou muito forte, não é brincadeira o time do São Paulo que tá montando, ainda bem. E aí fica essa questão do Cauli, aonde que ele vai jogar, né? De novo, o Crespo tem uma dor de cabeça boa, e agora o Crespo fala, aonde ele vai jogar nós sabemos, que é de meio atacante, mas no lugar de quem? Estamos a ver isso, porque quem que vai sair pra esse Cauli jogar? Porque esse cara... com o perfil dele, as características dele e a qualidade dele, não é um jogador que chegou pra compor elenco, não. Não é um jogador que chegou pra ficar no banco, é um jogador pra jogar agora, joga muito. Galera, Marcos Antônio, como é que fica, né, quando o Marcos Antônio sair, né? Já temos o Pedrinho Ferreira, né? O Marcos Antônio, o Crespo falou que tudo pode, já em coletiva, né? O Crespo falou tudo pode acontecer em relação à saída do Marcos Antônio. Infelizmente, né? O São Paulo trata isso de uma forma diferente de nós, torcedores. Nós, torcedores, chegamos aqui e falamos, o Marcos Antônio não pode vender, é o nosso craque do meio campo. E é tudo isso verdade. Só que o Crespo fala, né? O Marcos Antônio, e parece que o Crespo tá agora finalmente em Crespo. Tá muito mais alinhado, né? Tá entendendo o que tá acontecendo. O Crespo hoje não descarta, infelizmente, uma saída do Marcos Antônio, porque ele falou, tem a questão dos interesses, não só do Flamengo, mas de vários outros clubes, e no momento em que o São Paulo está, o São Paulo precisaria vender jogadores do nível, do perfil do Marcos Antônio. Então o Crespo tá muito mais ligado, muito mais atento, muito mais alinhado com a realidade do São Paulo, que infelizmente hoje é de vender o Marcos Antônio amanhã ou depois, né? Não tem jeito de segurar um craque desse aí, um cara de outro nível. E aí quem vem? Já tem o Pedrinho Ferreira, né? O Pedrinho Ferreira é um jogador que pede passagem também. Assim como o Danielzinho, o Pedrinho Ferreira já pode dar muito certo nesse time do São Paulo, numa composição ali junto com o Danielzinho, junto com o Cauli, junto com o Lucas Moura, em uma eventual saída do Marcos Antônio.
Então é algo assim também muito bom para nós pensarmos. Tem também o Diordney pedindo passagem. A verdade é que o São Paulo finalmente conseguiu muitos jogadores para algumas posições, né? Tem outras que o São Paulo não tem tantas peças, mas para algumas posições o São Paulo finalmente, ainda bem, tem muitos bons jogadores. E aí nós não nos precisamos preocupar tanto com a qualidade técnica de como que o São Paulo lidará com uma eventual, né, com uma possível saída do Marcos Antônio. O Pedrinho Ferreira, ele é reserva direto do Marcos Antônio, porque ele tem o biotipo ali, ele tem o perfil de criação igual do Marcos Antônio e igual do Danielzinho. Porque agora, o que aconteceu? O São Paulo virou futebol antigo, né? Parece que o São Paulo tem meia esquerda e meia direita com o Marcos Antônio e com o Danielzinho. Eles têm esse perfil de criação, eles são jogadores de criação e criam jogar o tempo inteiro. O Marcos Antônio, nós estamos nos últimos jogos, para mim o Marcos Antônio gente, é uma coisa assim para nós comemorarmos demais mesmo, porque assim, o Marcos Antônio, pra mim, ele não está jogando tanto quanto o Danielzinho. Eu acho o Marcos Antônio melhor que o Danielzinho ainda. Só que o que tá jogando o Danielzinho é uma barbaridade. Só que parece que não tá precisando do Marcos Antônio. O Danielzinho tá indo lá e resolvendo o jogo. Nós estamos colocando nossos principais jogadores, o Lucas, o Luciano e o Caleri, como secundários, como jogadores coadjuvantes nesse momento desses dois caras, porque chega pronto pra fazer. Danielzinho deu outra assistência maravilhosa. Esse cara aí joga de uma forma impressionante, ele cria jogadas, ele é inacreditável, né? Nós estávamos muito carentes de craques, de jogadores assim, né? Todos os jogadores que chegavam a gente já tinha uma má impressão e tal. Agora tá chegando um cara igual esse Danielzinho que chega pronto, chega jogando. É impressionante. E de uma qualidade impressionante, né? De passe, de condicionamento físico, posicionamento. É muito maravilhoso. Então, fica a questão do Pedro Ferreira, aonde que ele vai jogar, né? Se ele vai jogar numa eventual saída do Marcos Antônio, ou em algum jogo que o Marcos Antônio não possa jogar, ou o Danielzinho, nesse setor. Perdão, gente. Nesse setor, nessa ala de criação aí. Então é muito bacana. Temos mais um jogador pedindo passagem, que é agora o Pedrinho Ferreira, que é um cara mais cadenciado. O Pedro Ferreira, ele não é um cara pelo que dá pra ver, né? É claro que pode mudar muito em relação a isso, porque ele é muito novo. Mas ele não é um jogador de tanta carga física, velocidade, igual o Danielzinho. O Danielzinho é um cara, além de tudo, rápido e forte, né? É muito viril, né? O Danielzinho. O Pedrinho Ferreira eu vejo como um cara não tão forte fisicamente, mas com muita qualidade. Com muita qualidade no passe, em criação. É um jogador meio que único também. O Crespo fala que o Luciano ele é anárquico lá, né? O Pedrinho Ferreira também. Ele é um cara meio que único. Ele é um cara que ele é um criador de jogadas. É um cara que inventa passe e inventa jogada pra colocar atacante, né, na cara do gol. E galera, Lucas, Luciano e Caleri, que encaixe, né? Que encaixe. Nunca tinha dado tão certo como tem dado agora. Méritos do Crespo também, técnico que eu critiquei quando teve que criticar, elogio quando tem que elogiar. Agora sim dá pra gente falar do Hernan Crespo. O cara não chega pra gente falar, vai brigar por 45 pontos, aceitem. Não é essa palhaçada, né? Agora o Crespo tá fazendo um trabalho legal, agora ficou bacana o que ele tá fazendo. O que eu nunca vou aceitar, nunca vou bater palma é aquele derrotismo, né? Isso eu nunca vou aceitar, tipo, perder pra Portuguesa, perder pra Ponte, tá certo? Não tá certo, isso não é o São Paulo. Então isso eu nunca vou aceitar. Agora, esse Crespo de hoje muda tudo, né? E aí tem que dar os méritos pra ele. Ele tirou os pontas do time. Eu gosto de pontas, mas da forma como ele monta, tá bem mais legal. Eu gosto do Ferreirinha, sei que tem muitos torcedores de São Paulo, muitos de vocês queriam ir fora. Eu te digo que esse cara tem que mandar ele embora. Eu não acho o Ferreirinha tão ruim assim, eu acho que o Ferreirinha ele ainda pode corresponder. Só que hoje não dá nem pra pensar, né, em Ferreirinha como titular do São Paulo, nessa composição que o Crespo montou. Então isso é mérito dele, ele centralizou completamente o time, né? Ele deixa o Enzo e o Lucas Ramon, que são dois pulmões, né, dois caras ali que correm muito e que estão dando conta do recado nas laterais. E ele centralizou completamente o time. Ele colocou toda a qualidade em 5 jogadores. E ele tá certíssimo. Ele pegou e falou, é isso aqui que eu tenho? São esses aqui os bons? Então eu vou montar um time pra esses caras. Né? Do meio de campo pra frente ali, Marcos Antônio, Danielzinho,
Lucas Moura, Luciano e Caleri. Até o Bobadilha, né? Até o Bobadilha fez gol. Pra mim, o Bobadilha tava fazendo uma partida estranha contra o Red Bull. Não estava gostando, ele pegou e foi feliz no gol. Então, nós estamos verdadeiramente de lua de mel do São Paulo. E não é pelo resultado, não é pela classificação. São Paulo poderia estar eliminado. Digamos que o São Paulo tivesse perdido pro Red Bull. A forma como jogou agradou muito. São Paulo muito mais seguro, muito mais sólido. Isso é muito bacana. Pode perder na semi, na final. É aquilo que eu falo, galera. É aquilo que eu falo. É a forma de perder. Perder com derrotismo, não jogando nada, eu não aceito. Agora, você jogou muito, você tem ali seus melhores jogadores. O Crespo tá colocando o elenco pra jogar, não tá com palhaçada de controle de carga, aquele monte de mentira. Não, o Lucas, eu entendi que ele não podia entrar. Ele tá colocando quem ele tem à disposição pra jogo. Então aí não tem o que falar. Aí agora é ganhar ou perder é do futebol. Isso sim, pra mim tá muito certo. E eu tô muito feliz em relação a tudo isso. Galera, a nova assistência do Danielzinho, né? Lucas Moura falou disso também. É uma coisa assim que tem que dar destaque pra isso. É inacreditável como esses meias estão jogando, né? É realmente impressionante. E o Lucas falou, não foi jogada ensaiada. O Lucas falou, é qualidade de jogador. Ele viu ali, enfiou o Luciano tocou. Foi isso, né? Danielzinho pra Luciano, pra Lucas, né? Impressionante o gol. Impressionante o gol. Há muito tempo não víamos gols assim. Teve o do Lucas Ramon no jogo passado, né? Que ele tabela com o Luciano, inclusive, e faz um gol que há muito também nós não vimos. Então as coisas estão mudando, galera. As coisas estão mudando demais e dá pra ver isso também pelo Crespo, que mudou a confiança. Crespo tirou aqueles 3 zagueiros. Dá pra ver que o Crespo ele trabalhava com 2 zagueiros e 3 zagueiros. Nós tínhamos o Crespo estava muito também. O Crespo ele não estava conseguindo trabalhar. Ele estava com problemas também. Ele estava com um problema para trabalhar. Tanto que ele ficava falando que ele gostava dos 3 zagueiros, mas tá aí, ele sabe jogar com 2 também. Ele provou isso. Dá para ver hoje que os 3 zagueiros era medo, né, de perder, era não confiar no que ele podia fazer. O Crespo estava com muitos problemas também. Agora, ele coloca 2 zagueiros, ele está mais confiante nele. Ele colocou 2 zagueiros e está dando muito certo. E agora, o que tá jogando aquele Sabino é brincadeira, hein? O que tá jogando aquele Sabino não é mole, não. Pelo amor de Deus, que grata surpresa esse Sabino. Impressionante. Alan Franco foi expulso, tem o Arboleda aí, depois entrou o Ferrarese. Mas assim, eu sempre adorei o Alan Franco, sempre adorei o Arboleda, Beraldo não precisa nem falar nada, né? E eu gostei muito do Ferrarese logo quando ele chegou. Eu acho que ele não é do nível desses jogadores, ele caiu um pouco. Agora, o Sabino, hoje, pra mim, o Sabino é o melhor zagueiro de São Paulo. Hoje. Melhor que o Alan Franco e melhor que o Arboleda. Por mais que eu ache o Alan Franco e o Arboleda bons, o Sabino, a bola que tá jogando, ele é de me passa uma segurança, uma confiança muito grande. Sabino não tem errado. Não tem errado. Então, mudou tudo, mudou a confiança do Crespo, mudou toda essa situação em um cenário em que ele pode colocar 2 zagueiros, os jogadores na mão dele estão jogando demais. E aí nós temos que atribuir isso também, agora nós temos que olhar da forma macro, né? Da forma que nos possibilita brigar um título, que é algo muito mais saudável. A chegada do Massis e do Rafinha, que fizeram realmente toda a diferença. Isso é um trabalho bem analítico que nós fazemos, né? Nós acompanhamos tudo em relação a isso, porque a política do São Paulo foi traumática, é traumática ainda para nós, mas o Massis está contra, né? Aquela corja nojenta, imunda, o Massis está contra esses caras. E o Rafinha, ele é um cara que ele dá o que falta pro Crespo, né? O Crespo, muitas vezes nós vemos um cara monta o time dele, ele tem uma proposta, ele tem algumas coisas interessantes. Ele é um cara muito educado, ele é um cara que acho que todo mundo gosta dele, ninguém não gosta do Crespo, mas faltava um punch, né? Uma pegada de ganhador, de vitorioso, e o Rafinha tem isso. O Rafinha tem esse agito no vestiário. E aí, vamos embora, é pra jogar. O Rafinha tem isso. O Crespo, ele é um cara muito mais contido, né? Não que ele não queira ganhar, longe disso, mas ele é um cara contido, ele é um cara muito educado, muito fino, né? O Crespo, ele não é um argentino, ele é um italiano, né? Ele é um europeu. Então ele é um cara muito fino. Então faltava essa coisa do... né? De tipo, tá tudo certo, tá tudo montado. Só que cadê aquela raça, aquela gana final, né? Então nós estamos numa composição muito interessante no vestiário, na questão estrutural e administrativa, que a gente sabia de todos os problemas que nós enfrentávamos em relação a isso, e pode ter até uma retomada do Rui Costa.
É inacreditável, né? Até o Rui Costa tá parecendo ser bom agora. É impressionante todas essas mudanças no time do São Paulo. E galera, nós temos aí o que talvez seja a cereja do bolo de tudo que nós estamos falando, que é esse Lucas Ramon. Que monstro que é esse cara, que gênio, né? Então o Crespo ele tem muitos reforços nessa nova composição. Acontece que a chegada do Danielzinho e do Lucas Ramon, ela traz mais reforços para o São Paulo. Por quê? Porque possibilita um Pedro Ferreira jogar agora. Você possibilita o Luciano não ser mais meia, não ser mais 10 no São Paulo e jogar de atacante e render muito mais, render muito melhor da forma como ele tá rendendo. Você possibilita um Cauli não ser responsabilizado por tudo no São Paulo. O Cauli não chega com a responsabilidade de ser o salvador da pátria. É só mais um cara pra jogar. E isso acontece com o Jorge, né? Com o Pedro Ferreira. Desde os jogadores da base com os jogadores contratados. E aí nós temos esse Lucas Ramon, que o Crespo ele foi muito inteligente em fazer isso, e aqui eu dou todos os méritos para ele. É algo relativamente simples, que parece simples, mas não é tão simples. Lucas Ramon tem os melhores indicadores físicos do São Paulo. É o melhor físico, é um cara... E ele tá mostrando isso, né? Pela forma como ele corre, pela forma como ele faz as jogadas. A polivalência do Lucas Ramon. E o Lucas Ramon e o Enzo Dias possibilitam o Crespo de fazer essa centralizada, de colocar o Lucas Moura, que não está no seu auge físico, Luciano e Caleri, que são jogadores relativamente lentos, colocar esses caras para renderem da melhor forma possível, porque o Lucas Ramon corre para esses caras. E o Danielzinho e o Marcos Antônio pegam e lançam mesmo com extrema qualidade criativa, né, de lançamento, de passe. Então o Lucas Ramon, quando ele arma ali, que ele é uma máquina, ele é um cara muito polivalente, muito rápido, com um vigor físico impressionante. Quando ele arma para correr, o Danielzinho já tá de olho, porque o Danielzinho tá mais perto, né, mas pode ser o Marcos Antônio também. Ele faz isso com maestria, fazia antes do Danielzinho chegar. É que o Danielzinho chegou e tá carregando o piano, né? O Danielzinho chega ali, pega e enfia pro Lucas Ramon. Foi assim na jogada do gol do Bobadilha, que o Lucas Ramon sai correndo nas costas dos adversários e cruza. Pega na mão do goleiro, mas é uma jogada muito eficiente, seja a bola vindo rasteira ou aérea, né? Então, essa composição fica muito mais fácil para qualquer jogador que vai entrar. Ter essa base muito sólida, bem formada ali de Marcos Antônio, Danielzinho, Lucas Moura, com esse Lucas Ramon passando pela direita, com o Enzo ali na esquerda, Caleri, referência de cabeceio, nós entendemos que o time de São Paulo fica cada vez mais forte porque está montado. Tem um esqueleto montado que, independente de quem pode jogar ou não, tem jogador expulso igual o Alan Franco. O Alan Franco tá expulso. Acho que não vai ser problema quem entrar no lugar dele, porque tem uma base montada. E é assim pro ataque também. Algum jogador pode entrar e não render tanto quanto o Caleri, por exemplo. Pode não render, mas o formato será o mesmo. Marcos Antônio e Danielzinho na criação, com o Lucas Ramon passando. Ficou, pra mim, simplesmente espetacular. Um São Paulo que nós sabíamos que o elenco era forte, sim. E essas peças que chegaram, esses reforços que entraram e que ainda tem mais, fizeram toda a diferença, fizeram uma composição perfeita desse time de São Paulo. Impressionante. Danielzinho dá outra cara pro Lucas Moura e pro Luciano, assim como o Lucas Ramon dá outra cara pra todo mundo. Facilitou demais a vida dos nossos principais jogadores que já estavam lá. E aí nós temos esse Cauli, que também não é brincadeira, né? Que chega pra jogar, precisamos ver mais como é que vai ser. Eu tô muito ansioso pra esse cara ganhar mais minutos, entrar mais, porque pra mim esse é um cara, não é um jogador de composição de elenco. Pra mim ele é um cara que chega pra ser titular, e aí o Crespo tem cada vez mais uma dor de cabeça muito boa. Vamos ver onde ele vai jogar, que o Crespo vai fazer, né? Mas é isso aí, vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu sempre vou atualizando tudo pra vocês em tempo real. O vídeo de hoje foi, espero que vocês tenham gostado, valeu e até a próxima.